Quando falamos de ficção científica no cinema, poucas franquias conseguem carregar o mesmo peso, respeito e legado de Alien. Desde 1979, essa saga não apenas marcou presença no gênero, ela redefiniu a forma como o horror e a ficção científica podiam se misturar. O primeiro filme, Alien: O Oitavo Passageiro, dirigido por Ridley Scott, trouxe uma experiência que mesclava claustrofobia, suspense psicológico e um design de criatura que entrou para a história criada pelo lendário artista H.R. Giger. Mas Alien nunca foi apenas sobre um monstro. A cada capítulo, a franquia explorou temas profundos: o medo do desconhecido, o impacto da tecnologia, a exploração corporativa sem limites e, acima de tudo, o instinto de sobrevivência em sua forma mais pura. Enquanto o primeiro filme é uma obra-prima do terror espacial, Aliens: O Resgate, dirigido por James Cameron, expandiu o universo com um épico de ação e guerra, mantendo a tensão e acrescentando um senso de escala e perigo ainda maior. Com o passar do tempo, vieram outras produções como Alien 3, com a sua pegada mais filosófica e pessimista, Alien: A Ressurreição, com experimentos genéticos questionáveis, e anos depois, Prometheus e Alien Covenant, mergulhando nas origens das criaturas, com temas sobre criação e destruição. Mesmo com altos e baixos, Alien sempre manteve a sua identidade, um universo perigoso onde ciência, ambição e o horror caminham lado a lado. E agora, depois de tanto tempo do primeiro filme, a gente está prestes a ver a franquia alcançar um novo território, o streaming, especificamente o Disney Plus. Mas não espere apenas uma história genérica. Segundo tudo que foi revelado até agora, vai trazer o melhor dos elementos que definiram a saga, combinando ideias inéditas, novos cenários e personagens que prometem marcar o futuro da franquia. O showrunner responsável por essa ousadia é o Noah Hawley, conhecido por transformar séries como Fargo e Legion em obras com identidade própria. E aqui ele parece estar bem determinado para manter a essência do Alien, mas explorando um lado que a gente nunca viu em tela, não no espaço profundo, mas na própria Terra como um campo de batalha. E isso já muda muita coisa, viu? Durante todos esses anos a gente associou o Alien a naves espaciais, colônias distantes e planetas hostis. Mas em Alien Earth, o horror vai invadir o nosso próprio mundo e não tem como escapar para um planeta seguro, porque o planeta seguro é justamente onde o perigo está. Antes da gente mergulhar nos detalhes, vale lembrar que essa mudança no cenário não é apenas geográfica, ela mexe diretamente com a forma como a história vai ser contada. Aqui a gente vai ver a estrutura de poder que controla o planeta, o jogo sujo das corporações e, claro, a ameaça alienígena surgindo em meio a tudo isso. É o tipo de combinação que pode levar ainda mais o tom político e social na franquia, além de manter o terror visceral que a gente já conhece e adora. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, a nova série de Alien Earth vai se passar em 2120 e esse detalhe pode até parecer apenas um número, mas na linha do tempo oficial da franquia ele é extremamente significativo. A gente está falando de apenas 2 anos antes dos eventos do filme original de Alien: O Oitavo Passageiro, que se passa em 2122, quando a tripulação da nave Nostromo inicia aquela fatídica missão de transporte interestelar. Ou seja, enquanto a Ripley, o Dallas e outros membros da Nostromo cruzam o espaço sem imaginar o que está por vir, a Terra está vivendo a sua própria crise silenciosa e letal. E essa conexão temporal cria um pano de fundo rico, porque a gente sabe que o universo de Alien já está à beira de grandes descobertas e grandes tragédias. Mas ao contrário dos filmes clássicos, aqui o foco não vai ser o espaço profundo, o palco principal vai ser a Terra. E a Terra do futuro não se parece com o que a gente conhece hoje. A gente está falando de uma era corporativa extrema, onde governos praticamente não existem como potências globais. Quem comanda o planeta são 5 megacorporações e cada uma com recursos, exércitos privados, tecnologia exclusiva e ambições que ultrapassam qualquer limite ético. Entre essas 5 gigantes, algumas já são bem familiares para alguns fãs, como a Weyland-Yutani, a velha conhecida de toda a franquia, um império industrial e tecnológico obcecado por biotecnologia e exploração espacial. Aqui ela vai ser liderada por uma misteriosa executiva que tem o nome de Yutani, e ela é descrita como uma estrategista fria capaz de esperar décadas para colher os frutos de um projeto. Já a Prodigy Corporation, uma novidade do universo de Alien, mas já aparecendo como uma rival perigosa, criada e controlada por um jovem chamado
chamado Boy Cavalier, a empresa não é apenas uma competidora comercial, é uma máquina de inovação sem freios, guiadas pelos caprichos e genialidade do seu fundador. Lens Dynamic e Threshold, as outras 3 corporações que formam o restante do conselho invisível que governa a Terra, ainda a gente não sabe muito sobre elas, mas cada uma controla setores estratégicos, como energia, transporte e comunicação. No mundo de Alien Earth, a sociedade está tão moldada por essas corporações que o conceito de cidadania quase não existe. Você não é um cidadão do planeta, mas sim um funcionário ou associado de uma dessas empresas. A sua saúde, segurança e até direitos legais dependem diretamente de quem você serve. E é nesse cenário que o primeiro grande evento da série acontece. A Weyland-Yutani, após anos de espera, está prestes a receber de volta uma nave de pesquisa enviada ao espaço profundo, e esse retorno não é apenas uma missão de rotina. De acordo com a própria empresa, o conteúdo da nave pode colocar os seus lucros muito acima de qualquer concorrente, mas durante o retorno algo dá errado, e não é um simples problema técnico. A nave sofre danos e acaba caindo em território controlado pela Prodigy Corporation, e aqui entra o elemento que conecta a trama ao horror característico de Alien. Lá na nave tinha alguns espécimes vivos. A gente já sabe de alguns bichos que vão aparecer, né? Mas a gente não tem tanta certeza do que eles podem fazer. Mas para complicar, o Boy Cavalier já vinha conduzindo o seu próprio projeto revolucionário, a criação de híbridos, robôs humanoides dotados de consciência humana real. E se essa tecnologia se consolidar, vai ser o passo para alcançar a imortalidade. Entre os protótipos criados lá pela Prodigy, o mais importante é a Wendy. Separada da família ainda jovem para participar do projeto, a Wendy é parte humana, parte máquina, mas ainda mantém as suas memórias e emoções. E a sua busca pessoal para reencontrar o irmão perdido se entrelaça diretamente com a missão para investigar lá a nave da Weyland-Yutani que caiu no território da Prodigy. Mas essa não vai ser uma simples operação de salvamento ou resgate de carga, porque dentro da nave, a Wendy e a sua equipe vai encontrar algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Múltiplas formas de vida alienígena, incluindo criaturas inéditas na franquia e experimentos de origem desconhecida, possivelmente mais perigosos do que qualquer xenomorfo que a gente já conhece. Sobre a guerra silenciosa entre a Weyland-Yutani e a Prodigy, desde os primeiros filmes, a Weyland-Yutani foi retratada como uma corporação quase onipotente, uma entidade que, apesar de operar nas sombras, sempre tinha olhos e ouvidos em todos os cantos do universo conhecido. Os seus objetivos nunca foram altruístas e a gente sabe disso porque desde o 8º Passageiro ficou claro que o seu interesse principal não era de salvar vidas, mas capturar e explorar o xenomorfo como uma arma biológica. Mas em Alien Earth, a Weyland-Yutani não está sozinha nesse jogo. A Prodigy Corporation surge como uma força tão ambiciosa quanto perigosa, mas com uma filosofia completamente diferente. Enquanto a Weyland-Yutani funciona como uma dinastia corporativa, com tradições, protocolos e uma imagem pública controlada, a Prodigy é moldada pela vontade de um único homem, o Boy Cavalier. O Boy não é um executivo comum. Descrito como um jovem brilhante e carismático, ele combina genialidade com um grau quase infantil de imprevisibilidade, e a sua visão para negócios não se baseia apenas em lucros, mas em controle absoluto sobre a realidade ao seu redor. Ele não responde a acionistas, não segue convenções corporativas e toma decisões como se o mundo fosse um grande experimento. O Noah Hawley, o showrunner da série, chegou a compará-lo com um personagem da clássica série Além da Imaginação, uma criança com poderes limitados, capaz de moldar o mundo conforme os seus desejos e que todos à sua volta temem contrariar ela. Essa personalidade reflete diretamente nas práticas da Prodigy. Se a Weyland é obcecada por engenharia biológica e armas orgânicas, a Prodigy foca em algo ainda mais ambicioso, a fusão definitiva entre homem e máquina. O projeto dos híbridos é o maior trunfo do Boy Cavalier, que são robôs humanoides equipados com consciência humana real, diferente dos sintéticos da Weyland-Yutani, como o Ash do 8º Passageiro ou o David de Prometheus, que eram inteligências artificiais programadas. Esses híbridos carregam mentes humanas transferidas para corpos artificiais. E isso significa que, para todos os efeitos, essas pessoas não morrem no sentido biológico. Elas simplesmente deixam de ter um corpo orgânico e passam a habitar um corpo cibernético.
E se funcionar em larga escala, essa tecnologia pode redefinir o que significa ser humano e efetivamente conceder imortalidade. Mas tem um preço. Para que o processo funcione, Boy Cavalier acredita que as mentes humanas precisam ser jovens. Ele afirma que os cérebros adultos são tão rígidos que não conseguem se adaptar à fusão de um corpo artificial, enquanto as mentes infantis ainda possuem maleabilidade suficiente para aceitar a transição. E esse detalhe transforma o projeto em algo profundamente perturbador, porque as crianças são retiradas das suas famílias e convertidas em híbridos, perdendo não apenas os seus corpos, mas a própria experiência natural de crescimento. Elas passam a viver presas em um estado de eterna juventude física, enquanto as suas mentes inevitavelmente amadurecem. Bom, entre todos os híbridos, a Wendy é a peça mais importante porque ela foi separada do irmão e inserida no programa da Prodigy, e ela tem um desejo humano de reencontrar sua família, algo que torna ela diferente dos demais híbridos que tendem a se conformar com as suas novas condições. O encontro entre a ambição da Prodigy e a manipulação da Weyland-Yutani cria o que a gente pode chamar de guerra silenciosa. Não é uma guerra com armas nucleares ou frotas espaciais, mas uma disputa por controle tecnológico e biológico, onde o verdadeiro campo da batalha lá são mentes e corpos humanos. Bom, o universo de Alien não é apenas sobre xenomorfos, batalhas corporativas e política interplanetária. No coração da narrativa existe uma discussão ainda mais filosófica e perigosa. Até onde a humanidade está disposta para transcender as suas próprias limitações. E esse é o ponto onde a transhumanização se conecta diretamente na trama. Na vida real, o transhumanismo é um movimento intelectual e tecnológico que defende o uso da ciência e engenharia para expandir a capacidade humana, seja aumentando a força, a inteligência, seja eliminando doença e até mesmo a morte. Em teoria, soa como algo até que positivo, mas em Alien Earth, o Noah Hawley mostra o lado sombrio dessa ambição. Na série, a grande corrida tecnológica não é pela colonização de novos mundos ou pela criação de armas biológicas mais eficientes, é pelo domínio da próxima etapa da evolução humana. A Weyland-Yutani já flertava com essa ideia em produções anteriores ao criar os sintéticos cada vez mais sofisticados, como o Ash, o Bishop e o David, mas os seus androides sempre tiveram seu limite, por mais avançado que fosse a IA, e eles não eram humanos de verdade. Já a Prodigy do Boy Cavalier quer eliminar essa barreira transferindo a mente de um humano real para um corpo cibernético, e é aqui que o elemento ético entra em jogo. Bom, para o Boy Cavalier não importa o que a sociedade considera certo ou errado, ele acredita que no futuro apenas os que abraçarem a fusão entre carne e máquina vão sobreviver como uma espécie dominante. Para ele, isso não é uma hipótese científica, é uma profecia tecnológica. Talvez a inspiração mais inesperada e ao mesmo tempo mais perturbadora seja a conexão com o conto Peter Pan, porque o Boy Cavalier, cujo nome já carrega o significado de menino, no caso Boy, criou a sua própria Terra do Nunca. Mas não espere uma ilha mágica onde as crianças vão lá brincar livremente, eternamente. Aqui a Terra do Nunca é um laboratório frio, esterilizado e controlado, onde as crianças são transformadas em híbridos para nunca envelhecerem fisicamente. Na versão sombria do Boy, a juventude eterna não é uma dádiva, mas uma prisão. As crianças mantêm mentes humanas, com lembranças, sentimentos e desejos, mas os seus corpos são máquinas perfeitas, congeladas no tempo. Ao contrário do Peter Pan, das histórias que têm o medo de crescer, os garotos perdidos do Boy não têm escolha. Eles foram privados da possibilidade de viver uma vida normal, de amadurecer no seu próprio ritmo. E entre todos esses híbridos, a Wendy é que mais se aproxima do conceito original da personagem do Peter Pan. A garota que se conecta com os garotos perdidos, mas que ainda guarda um elo no mundo real. No caso do Alien Earth, esse elo é a busca pelo irmão perdido. E a sua presença na equipe que investiga a nave da Weyland-Yutani não é apenas técnica, mas emocional. Ela representa a contradição central da transhumanização da série. Por mais que a tecnologia prometa imortalidade, ela não apaga a essência humana, o desejo de conexão, família e pertencimento. Agora, sobre o debate da Kanye do futuro da franquia, desde que Alien Earth foi anunciada, um dos assuntos mais comentados entre os fãs não foi apenas sobre a trama ou personagens, mas se a série será ou não parte oficial da Kanye da franquia. O motivo dessa polêmica começou com informações bem conflitantes. Em determinados momentos, tinha sido dito que a série ia se passar em 2190, uma data que entrar em choque com a cronologia estabelecida em Prometheus
Prometheus e Alien Covenant, e isso levantou dúvidas. A produção ia reescrever a história da franquia, ignorar eventos já mostrados nos filmes? Mais tarde essa confusão foi esclarecida e ficou confirmado que a série realmente ia acontecer em 2120, apenas 2 anos antes do Oitavo Passageiro. E essa decisão acabou mantendo a coerência com a era clássica da franquia, aquela que a gente viu nos 2 primeiros filmes. Agora, nas palavras do Noah Hawley, em uma entrevista publicada em julho pelo Inverse, ele disse que qualquer pessoa vai poder assistir a série sem se preocupar com a linha do tempo. E ele confirmou que a sua abordagem é se concentrar nos elementos essenciais de Alien, aqueles que estavam presentes especialmente nos 2 primeiros filmes, e deixar de lado os pontos específicos das prequels. E isso não significa que ele tá apagando ali Prometheus e Covenant da canon, mas que Alien Earth não vai abordar diretamente os temas e eventos introduzidos nesses filmes, como a origem dos xenomorfos ou o papel dos engenheiros. O foco vai ser outro: a luta corporativa, a ameaça alienígena, o impacto disso sobre a humanidade. E o que isso significa para os fãs, nós no caso? Essa decisão pode agradar os 2 públicos ao mesmo tempo, os fãs da fase clássica, que preferem a atmosfera no estilo dos filmes do Ridley Scott de 1979 e do James Cameron de 1986, e talvez também os novos espectadores que talvez nunca tenham visto as prequels e podem mergulhar na série sem precisar entender toda a mitologia complexa dos últimos anos. E para a franquia como um todo, essa pode ser uma jogada estratégica, ao criar uma história paralela, mas conectada a um núcleo central da saga. Alien Earth abre espaço para expandir o universo sem depender exclusivamente dos seus filmes do cinema. Se tudo que foi revelado até agora se confirmar, a gente vai ter uma temporada que não só apresenta novos personagens e ameaças, mas que também pode reescrever a forma como a gente vê a nossa própria Terra no universo Alien. Até aqui, a franquia sempre manteve a ameaça alienígena relativamente distante do planeta, concentrada em colônias espaciais, naves ou mundos inóspitos. Agora, com xenomorfos ou outras criaturas perigosas surgindo na própria Terra, o risco se torna imediato e global. Além disso, a introdução dos híbridos levanta uma questão que pode reverberar muito além da série. Será que o futuro da humanidade nesse universo é se tornar parte máquina para sobreviver? E se isso acontecer, ainda seremos humanos? E agora eu quero saber de vocês, como vocês acham que ela vai se conectar com os eventos do filme original? Será que a gente vai ver uma ligação direta com a Nostromo ou com algum personagem clássico? Me conta aqui. E mais, o que vocês acharam dessa ideia de híbridos com mente humana? Isso é um avanço ou um caminho sem volta para a perda da nossa humanidade? Deixa aqui nos comentários todas as suas teorias e expectativas que eu vou ler todas. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. E já me segue lá na rede vizinha de fotos para ficar por dentro das novidades sobre filmes, séries e eventos que eu participo. Ah, galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.